Olá galerinha, tudo bem com vocês, minha gente? Galera, recentemente fiquei meio sumido do canal novamente, né galera? Mas galera, eu estou voltando de novo. Por que eu fiquei sumido, galera? Porque, gente, a minha ring light de gravar vídeos, ela tinha quebrado, galera. Então eu tinha que fazer vídeos para vocês, né? E eu tinha, galera, que apoiar o meu celular sobre alguns livros para dar aulas no papel, mas só que assim ficava muito ruim, galera, para fazer os vídeos, né? Mas, gente, eu trouxe para vocês aqui um assunto para a gente falar, né, de cálculo vetorial, né? De cálculo avançado, que se chama função potencial, galera. Olha, gente, esse vídeo aqui, né, a gente vai tratar, né, sobre essa função potencial. Trouxe um exemplo simples aqui para a gente ver, tá certo, gente? Olha só, então a questão, ela nos fala o seguinte: mostre que essa função aqui, esse campo vetorial é conservativo e calcule a função potencial de tal modo que o gradiente da sua função é igual a esse campo vetorial aqui. Mas primeiro a questão está nos dizendo para mostrar que esse campo aqui ele é conservativo. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, antes você calcula o rotacional desse campo vetorial. E para esse campo ser conservativo, o rotacional desse campo vetorial ele tem que ser igual a zero, galera. Certo? Então vamos embora, galera. Vamos embora trabalhar. Vejam só, a gente tem aqui um campo vetorial, né? E a gente para mostrar que esse campo vetorial ele é conservativo, primeiro nós temos que calcular o rotacional, que você já sabe como calcula. Tem vídeos aqui no canal explicando sobre o rotacional. A gente vai montar agora um determinante, né? A gente vai montar aqui agora um determinante. Vamos montar aqui uma matriz. Olha só, vai ficar da seguinte forma. Na primeira linha, você vai escrever os versores, que são I, J e K. Na segunda linha, você vai escrever o seu operador nabla, que são as derivadas parciais. Aí você vai escrever a derivada parcial em relação a x com derivada parcial em relação a y com a derivada parcial em relação a z. E aqui embaixo agora você vai colocar o seu campo vetorial P, Q e R. A gente vai escrever esse daqui, galera. Opa! Vejam só, galera. Esse daqui a gente vai classificar de P. Esse daqui a gente vai classificar de Q. E esse daqui a gente vai classificar de R. P, Q e R são funções contínuas. Esse daqui é o que a gente chama de campo vetorial, galera. Certo? Então você vai escrever aqui o seu P, o seu Q e o seu R aqui embaixo. O meu P é YZ mais 1. Agora o Q? X, Z mais 1. E o outro? XY mais 1. Vou só separar aqui, né, galera? Dar uma separadinha nesses aqui para ficar bem bonitinho. Cadê? Pronto, galera. E agora você fecha o seu determinante. E agora, né, você fecha o determinante. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai usar a regra de Sarros. Para resolver determinante, tem várias maneiras da gente resolver, galera. Tem a regra de Sarros ou a regra de Sarri,
Tem o teorema de Laplace também, que dá um pouco mais de trabalho para a gente fazer. Mas, galera, vamos fazer aqui pela regra de Sarros. Você pode fazer o seguinte, olha, você pega a primeira e a segunda coluna e repete aqui. Aí você forma as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Mas, galera, vamos fazer de outro jeito aqui, em um determinante 3×3, porque vai facilitar muito a nossa vida. Então, vejam só, vou só mudar a cor do lápis. Então, vejam só, o que está aqui na última coluna, o que está aqui na primeira coluna, o que está aqui, você repete aqui em cima, olha. Aí você repete YZ mais 1. E o que está aqui em cima, nessa primeira coluna, você coloca aqui embaixo. Percebeu a lógica? Aí você faz a mesma coisa desse outro lado aqui. Mas lembre-se, você só pode fazer na primeira e na terceira coluna do determinante. Então vejam só, você vai colocar aqui em cima XY mais 1 e o K você coloca aqui embaixo, olha. Tá vendo? Aí agora você vai ter as chamadas diagonais principais e as diagonais secundárias. As diagonais principais são as diagonais que caem à sua direita e as secundárias são as que caem à sua esquerda, certo? Então vamos lá calcular as derivadas, vamos calcular o determinante, galera. Perdão. Aí você vai ter essa primeira diagonal aqui, olha. Você vai ter essa primeira diagonal aqui, diagonal principal, ela está caindo à sua direita. Mais um conselho, galera. Coloque na frente sempre a derivada parcial, tá certo? Porque na hora que a gente calcula um determinante comum, né, aí a gente multiplica, né, aí mais a outra diagonal, mas coloque a derivada parcial na frente do determinante. Então vejam só, vai ficar dessa forma assim, olha. Vou colocar aqui o hot para facilitar, né? Colocar aqui mesmo, vamos lá. Hot de f que será igual a derivada parcial. Vou fazer de outra cor mesmo, gente. E vai ser, olha, igual a derivada parcial em relação a z. Tá vendo? Em relação a z, aqui coloque a derivada parcial na frente. Aí aqui você coloca o seu campo vetorial. Você coloca aqui, ó, y z mais 1 na direção j. Certo, galera? Na direção j. Aí, ó, vai mais a outra diagonal aqui que está caindo à sua esquerda. Aí você vai fazer a derivada parcial agora em relação a y. Tá vendo? Em relação a y desse carinha aqui, ó, desse carinha aí, xy mais 1 na direção quem? Na direção i. Aí, ó, mais essa outra diagonal aqui, olha, mais essa outra diagonal. Aí, olha, você coloca a derivada parcial agora em relação a x, aí você coloca derivada parcial em relação a x de que? Xz mais 1 na direção k. Aí agora você faz as diagonais secundárias agora. Vou colocar aqui embaixo o menos, né? Porque não tem espaço aqui. Aí agora você faz as diagonais secundárias e você abre um parênteses. Aí você coloca, olha. Aí você agora vai calcular as diagonais que caem à sua esquerda. Antes você calculava as diagonais que caíam à sua direita. Agora você vai calcular as diagonais que caem à sua esquerda. Certo? Aí você vai colocar, olha, agora, derivada parcial em relação a x. Aí você coloca, olha, x
y mais 1 na direção j, mais derivada parcial em relação a y, olha, dessa outra diagonal aqui, não pegou o K, mas segue a lógica, tá certo, gente? Aí, ó, a gente tem aqui a outra diagonal, aí, ó, derivada parcial em relação a y, desse carinha aí, olha, yz mais 1 na direção que? Na direção K. Aí agora, olha, mais a derivada parcial, olha, desse outro carinha aqui agora em relação a quem? Em relação a z, a última diagonal, galera, de x z mais 1 na direção que? Na direção y. Aí agora, olha, você fecha o seu parênteses e agora você vai calcular as derivadas parciais, né, do seu rotacional. Aí você coloca aqui, olha, vou simbolizar dessa forma assim, tá certo, galera? Vou simbolizar dessa forma. Produto vetorial do nabla com o campo vetorial. Aí, ó, vai ser igual a... Aí agora você calcula as derivadas parciais. Aqui, olha, a gente está derivando em relação a z. A derivada de z aqui é 1. E 1 é derivada da constante. Aqui, olha, derivada da constante vale o quê? Vale 0. Então, olha, aqui vai ficar y na direção j. Aí, ó, mais a outra derivada. Derivada em relação a y aqui. A derivada em relação a y é 1. E a derivada de 1 aqui, galera, é derivada da constante. Aí você repete aqui, ó, mais x na direção y. Aí, olha, mais esse outro aqui, olha, derivada parcial em relação a x. Derivada de x é 1 e a derivada de 1 é a derivada da constante. Derivada da constante vale 0. Aí você coloca aqui na direção K. Aí, olha, galera, ele vai pedir agora dentro desse parênteses para a gente fazer o inverso dentro de todo mundo aqui. Aí esse daqui tá mais vai ficar menos e esse também que tá mais vai ficar menos. E aqui também, mas só que esses termos eles vão se cancelar por causa que são derivados da constante. Aí, ó, veja só. A derivada de x aqui também é 1. Aí, olha, você coloca o menos, tá vendo? Você coloca o menos y na direção j. Aí, ó, menos derivada parcial em relação a y, derivada parcial de y aqui vai ser 1, né, galera? Vou fazer direto aqui para a gente ganhar tempo. Tá certo, gente? Aí, ó, ele pediu para a gente fazer o inverso dentro de todo mundo aqui. A derivada de 1, galera, aqui ele é derivada da constante. A derivada da constante vale 0. Aí aqui, ó, derivada de z é 1 também. Derivada de 1 é derivada da constante. E pronto, galera. Aí agora você coloca os termos em evidência, certo? Aí, ó, vai ficar assim, ó, esse rotacional de f, né, rotacional do seu campo vetorial, ele vai ficar assim, olha. Vamos colocar os carinhas em evidência, seguindo uma ordem I, J e K. Primeiro a gente vai pegar todo mundo que tem J, no caso esse daqui e esse daqui, aí vai ficar Y mais Y menos Y na direção Y. Percebeu? Aí, ó, vai mais
Agora a gente vai pegar quem tem J. Quem tem J é quem? Esse daqui e esse daqui. Opa, fiz um erro aqui, galera. Primeiro é quem tem I. Falha minha aqui, viu, galera? Falha minha aqui. Esse daqui que tem I e esse daqui que tem I. E, galera, tá certo? Sempre seguindo a lógica de I, J e K. Tá certo, galera? Que são os versores, né? Os chamados vetores unitários. Aí sim, esse aqui tem J e esse daqui tem J. Aí a gente coloca, olha, Y vai ficar Y menos Y na direção J. Aí, ó, vai mais. Agora o K. Esse daqui tem K e esse daqui tem K. Aí vai ficar Z menos Z na direção K. E esse rotacional aqui, ele dá zero, porque aqui, ó, os termos eles vão se cancelar, galera. Lembre-se das manipulações algébricas. Esse daqui zerou, esse também zerou e esse também zerou, galera. Aí vai ficar o seguinte, olha, o rotacional, tá certo, galerinha? Pronto, galera, voltei novamente. Aí, como eu havia falado para vocês, esses aqui, eles se cancelam. Então, esse daqui é zero. Esse outro aqui também é zero. E esse também é zero. Então, nós temos o que aqui? Zerou todo mundo. Nós temos um campo conservativo, galera, tá certo? Quando o rotacional é igual a zero, nós temos um campo conservativo. Se eu tenho um campo conservativo, eu posso encontrar a função potencial desse meu campo vetorial aqui, galera, tá certo? Então, olha, quando o rotacional ele der zero, aí, galera, a gente pode calcular essa chamada função potencial que a gente vai calcular daqui a pouco, tá certo, galera? Quando o rotacional sempre der zero, esse campo a gente chama de campo conservativo, galera, tá certo, gente? Então anote aí que eu volto já para a gente resolver a função potencial. Pronto, galera. Então vamos lá resolver isso daqui. Veja só, a gente viu, né, que o rotacional desse campo vetorial aqui, ele será igual a zero. Ele é igual a zero. Agora ele está pedindo para a gente determinar a função potencial, de tal modo que o vetor gradiente dessa função é igual ao seu campo vetorial aqui. Júnior, eu me lembro qual é o vetor gradiente. Ele é um operador que é formado por derivadas parciais, certo? Aí você coloca, olha, derivada parcial de f, ficou muito pequenininho. Aí você coloca, olha, derivada parcial em relação de f em relação a x, galera, tá certo? Aí, ó, com a derivada parcial de f em relação a y, com a derivada parcial em relação a z, olha. E o vetor gradiente foi resultado desse campo vetorial aqui, olha, galera. Aí você coloca, olha, desse lado aqui, olha. Aí você coloca y z mais 1, que é o seu p, certo? Aí, ó, vírgula para separar xz mais 1. Aí você coloca, olha, xz mais 1, vírgula, xy mais 1. Aí o que que você vai fazer? Primeiro você vai fazer primeiro com primeiro, segundo com segundo e terceiro com terceiro. Mas por que que segue isso? Porque veja só, o P é a derivada parcial em relação a x na hora que a gente vai calcular
o chamado vetor gradiente. Então, essa derivada parcial aqui foi resultado disso daqui, galera. A mesma coisa aqui, a gente derivou em relação a y e deu esse resultado aqui. E a mesma coisa em relação a z. O campo conservativo, ele vem do chamado vetor gradiente, galera, certo? Aí, ó, vamos embora calcular. Aí, como é que a gente vai fazer isso daqui? Vai ficar, olha, derivada parcial de f em relação a x. Vou colocar de preto mesmo, galera, que tá falhando. Aí, ó, você vai colocar derivada parcial de f em relação a x, que será igual a yz mais 1. Aí aqui embaixo, olha, derivada parcial da função em relação a y, que será igual a x z mais 1, galera. E aqui embaixo novamente, ó, derivada parcial da função em relação a z de x y mais 1, galera. Aí você faz, aí o que eu vou fazer agora para encontrar a nossa chamada função potencial? Você vai calcular a integral, olha, desses termos aqui, olha, você vai calcular a integral. E a integral, galera, ela é o inverso da derivada. Então não se assuste com isso. Então vai ficar o seguinte, olha, aqui você tem uma integração parcial, você vai integrar em relação à sua variável. Antes a gente fazia o que? A gente derivava em relação à variável, agora a gente vai integrar em relação a ela. Então vejam só, galera, a integral em relação a x aqui, ó, será o inverso dessa daqui. Quem que eu derivo que deu esse resultado aqui? Aí você já está pensando, né? Então, esse resultado será justamente, olha, o x, y, z. Aí, ó, o mais x, né? Porque quando a gente vai derivar, a derivada de x é 1, não é? Aí, na integral, você tem mais uma constante, que vai depender da variável que você não está derivando. Uma constante que vai depender, olha, de y e de z. Não vai depender de x, porque a gente está integrando, galera, perdão pela parte que eu falei que estava derivando, a gente está integrando em relação a x, tá certo? Aí você vai fazer o que? Você vai calcular outra integral desse outro carinha aqui, olha, tá vendo? Na manha, você vai calcular a integral desse outro carinha aqui, olha. Aí, olha, qual é a integral em relação a y, agora que deu esse resultado aqui? Porque o resultado da integral, a gente vai chamar isso de primitiva, galera, tá certo? O resultado da integral se chama primitiva. Então, você já está pensando, né? Vai ser, olha, x, yz mais 1. Na hora que eu derivar isso daqui, olha, o y, ele vira 1, tá vendo? Ele vira 1. E a derivada, e a derivada de y também é 1, galera. A derivada de y é 1. Aí na hora que eu derivar isso daqui, vai dar esse resultado aqui. Aí, ó, você coloca mais uma constante que vai depender, olha, agora de x e de z, que é a variável que nós não estamos utilizando, galera. Aí você calcula novamente aqui agora, olha, para a gente finalizar a integral desse outro carinha aqui, olha, tá vendo? Se calcula a integral desse outro carinha aqui. Coisa bonita da gente ver, não é, galera? Aí, ó, veja só. Aí você faz o mesmo esquema desse daqui, olha. Aí a derivada, né? Quando a gente vai derivar, vai dar
esse resultado aqui, olha. Aí na hora que eu derivar em relação a z aqui, a derivada de z é 1, olha. Tá vendo? Quando não aparece aqui é 1. E a derivada de z também é 1. Então isso aqui a gente chama de primitiva na integral. Mais uma constante que agora vai depender de x e de y. Aí agora você está prestes a encontrar a sua função potencial. Ela vai nascer agora, olha. Aí você coloca a sua função potencial, que é o escalar que deu origem a esse campo conservativo, tá certo? Aí você coloca, né? Quem é igual, você só repete. Aí ó, vai ficar aqui, ó, x, y, z. Esse daqui e esse daqui e esse daqui são iguais. Então você só repete. Aí mais, olha, esse x aqui você repete. Esse y aqui você repete também. E esse z você também repete. Aí você coloca a constante de integração. E você encontrou a sua função potencial que deu origem a esse campo vetorial aqui, galera. Aí na hora que você for calcular o gradiente dessa função potencial, vai dar justamente esse campo vetorial que a gente acabou de resolver, galera. Essa é a chamada função potencial. Função potencial, galera, tá certo? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Espero também que vocês tenham aprendido a encontrar a função potencial. E a gente vai ter mais outro vídeo, galera, falando sobre isso também, tá certo? Então, galera, um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.